Vietnã. Um país localizado na região sudeste do continente asiático, e tem como capital a cidade de Hanoi. Está sob a influência de climas tropicais e sujeito à ocorrência de fenômenos naturais como os tufões. Um país com muita cultura e belezas, mas também marcado por uma história turbulenta, como é o caso da Guerra do Vietnã, um conflito devastador que ocorreu entre 1955 e 1975. Durante esse período, o Vietnã foi palco de intensos combates, bombardeios e operações militares que deixaram cicatrizes profundas no país. Milhões de vidas foram perdidas, e as consequências da guerra ainda ecoam no país até os dias de hoje. A Guerra do Vietnã teve suas origens na luta do Vietnã pela independência do domínio colonial francês. Após a derrota da França na Batalha de Dien Bien Phu em 1954, o Acordo de Genebra temporariamente dividiu o país em duas partes, o Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh e de orientação comunista, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. No entanto, a divisão política e ideológica logo levou a conflitos internos no Vietnã do Sul, e em 1955, após a recusa do governo de Dien Dinh em participar das eleições de reunificação previstas para 1956, a nação permaneceu dividida. Ambos os governos, no Norte e no Sul, foram caracterizados por violações dos direitos humanos. Os Estados Unidos, preocupados com o avanço do comunismo na região desde a ascensão da China comunista em 1949, começaram a apoiar o governo ditatorial do Vietnã do Sul após a derrota dos franceses na Guerra da Indochina. Esse apoio incluía fornecimento de armamentos e treinamento militar. A mudança na postura norte-americana na guerra veio com a ascensão de Lyndon Johnson à presidência após o assassinato de John Kennedy em 1963. O conflito intensificou-se com os ataques dos guerrilheiros comunistas do Norte, conhecidos como Vietcongues, contra o governo de Dien Dinh no Sul. A participação americana no conflito foi marcada por polêmicas, com relatos de massacres de civis e o uso de armas químicas como o napalm e o agente laranja, em resposta à tática de guerrilha dos Vietcongues. Essas ações geraram críticas internas e internacionais, enquanto o conflito se arrastava, deixando um legado de destruição e sofrimento. O uso de armas químicas pelos Estados Unidos e suas consequências no Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos empregaram uma série de táticas para combater os guerrilheiros Vietcongues, incluindo o uso controverso de armas químicas, foram utilizados visando a desfolha da densa vegetação tropical, frequentemente usada como esconderijo pelos combatentes inimigos. Antes de continuarmos, você gostaria de descobrir como criar uma nova fonte de renda de mais de R$ 10.000 por mês no YouTube sem precisar aparecer? Se estiver interessado, preparei uma aula gratuita para te ensinar como. O link para a aula está no primeiro comentário fixado. O napalm, um gel incendiário altamente inflamável, era usado para criar incêndios em larga escala em áreas florestais e vilarejos suspeitos de abrigar insurgentes. Por sua vez, o agente laranja, um herbicida extremamente tóxico, era pulverizado sobre vastas áreas de vegetação para remover a cobertura florestal e expor as posições dos Vietcongues. Apesar da suposta eficácia militar dessas armas, o uso indiscriminado de napalm e agente laranja resultou em graves consequências para o meio ambiente e para a população civil vietnamita. A exposição ao agente laranja causou danos ambientais de longo prazo, contaminando o solo e a água potável e resultando em sérios problemas de saúde para milhares de vietnamitas, incluindo câncer, defeitos congênitos e problemas neurológicos. O uso dessas armas químicas pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã provocou críticas generalizadas da comunidade internacional, e suas sequelas ambientais continuam a afetar profundamente o território vietnamita até os dias de hoje. Durante a Guerra do Vietnã, a população civil enfrentou condições extremamente desafiadoras, incluindo escassez crônica de alimentos, água contaminada e uma luta diária pela sobrevivência. O conflito armado interrompeu severamente a produção agrícola e a distribuição de alimentos, deixando muitas comunidades à beira da fome. A contaminação da água potável por agentes químicos e a destruição de infraestruturas essenciais, como poços e sistemas de distribuição de água, agravaram ainda mais a crise humanitária, expondo os civis a doenças e condições insalubres. Diante dessas circunstâncias desesperadoras, muitos vietnamitas foram forçados a tomar medidas extremas para garantir sua sobrevivência.
Há relatos de mulheres que se envolveram em relacionamentos com soldados estrangeiros em troca de proteção e recursos básicos. Além disso, a escassez generalizada de alimentos levou algumas comunidades a recorrerem a fontes alternativas de nutrição, incluindo a ingestão de carne de cachorro. Essa prática, embora tenha sido uma medida de sobrevivência em face da fome extrema, reflete a magnitude do sofrimento humano durante esse período sombrio da história do Vietnã. Apesar das dificuldades enfrentadas durante a Guerra do Vietnã, o povo vietnamita demonstrou grande resiliência e capacidade de recuperação. Após o conflito, o país se dedicou à reconstrução e ao desenvolvimento, alcançando progresso econômico e social significativo. Hoje, o Vietnã é uma nação vibrante em crescimento, com uma cultura rica e uma população otimista. Apesar das cicatrizes do passado, o país olha para o futuro com esperança, celebrando suas conquistas e preparando-se para novas oportunidades e desafios. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdo como este.